Oi, gente. Bom dia. Então, eu estou aqui a convite dos colegas e amigos da SPC RJ. Um prazer. Agradeço a Ana Elisa Penalber, agradeço a Renata Fontanive, que trouxeram o convite mais pessoalmente, mais diretamente. A Ana Elisa, dessa vez, deu, né, Ana? Funcionando. Essa live, que estão fazendo parte de uma sequência do trabalho de vocês, da SPCRJ, para mim é muito bom. E vou fazer essa fala, vou prestar bastante atenção no que aparece aqui, já está desfilando coisas aqui, mas tendo a prestar mais atenção mais para o final, quando tiver mais concluído um pouco o percurso que eu pensei. Eu vou falar aqui, já virou lugar comum dizer como é estranho, né? Falar sem ver, falar para um ponto cego, essa câmerazinha, trocar o olhar dos amigos justamente na sala, as reações e também os sons, os pigarros, as tosses, ou as conversas, os cochichos, tudo isso faz parte do nosso trabalho, que é ficar ligado nos detalhes e reagir, interagir com eles. Aqui vai ser isso assim, com a presença de vocês por escrito. Mas é estranho. E é exatamente dessa estranheza que eu pensei em falar. O que é a estranheza, o que é o estranho e como essas coisas estranhas são essenciais para a prática analítica. É nesse sentido que eu quero falar com vocês um pouco. E, claro, para poder, com tudo isso, abordar essa situação, claro, de hoje, mas e mais especificamente a situação do trabalho na nossa prática como psicanalistas no atendimento online, com um ponto de câmera, ou eu me vendo, ou vendo o analisante e também me vendo, essas coisas que a gente tem enfrentado e que estamos todos tentando, tateando, dada a situação muito especial em que nós estamos vivendo. O que eu vou falar também, queria dizer, assim como introdução, é que reverbera e traz, basicamente, acho que tudo que eu vou dizer, reflete o trabalho que a gente tem feito na Escola Brasileira de Psicanálise, especialmente Seção Rio, num seminário que a gente chama de seminário clínico, e que se intitula, nesse ano, a partir da pandemia, como a presença do analista em tempos de pandemia, ou a presença do analista, simplesmente. O que é estar presente nessa situação? Esse seminário é coordenado pelo Romildo do Rego Barros e eu mesmo, e o trabalho que nós temos feito, e nesses encontros também coordenado como convidada a Noemi Brown, nossa colega de Curitiba. Então esses dois fazem parte do que eu estou dizendo, do nosso trabalho, e também com a comunidade da IBP Rio. Então, alguma coisa disso eu apresentei em alguns lugares, alguma coisa disso eu estou tentando trazer para vocês o que a gente tem feito. Bom, vamos lá. Antes de chegar nesse ponto, eu quero chegar nessa discussão clínica. Eu acho, inclusive, que é só a partir dessa discussão que nós, analistas, temos alguma coisa, talvez, para contribuir numa discussão maior. Mas a gente não pode deixar de dizer, para começar, que não há sentido hoje a gente trabalhar sem quebrar a cabeça, ao mesmo tempo, para pensar em como e de que maneira o nosso trabalho, o nosso jeito de ver as coisas, digamos, o jeito freudiano, então da prática freudiana de ver as coisas, pode participar de uma ação coletiva ou qualquer coisa no sentido de uma mudança concreta da situação do país. Quando eu digo que a gente tem que quebrar a cabeça, não porque a gente teria uma contribuição válida. Realmente eu não sei se os analistas têm uma contribuição especial ou não. Mas é porque temos que quebrar a cabeça, porque é uma necessidade vital. Dizendo assim, tentando já dizer logo a coisa, do jeito mais forte que eu puder, a gente está vivendo hoje o quanto, a gente está vivendo e sentindo o quanto a morte faz parte do laço social em que a gente vivia e ainda vive. A gente sabe que, desde Freud, Totem e Tabu, ele já marca que o pacto, o contrato social
o laço entre o que ele chama os irmãos da horda primitiva, ele imagina essa horda primitiva, né? E imagina que tudo começa com assassinato. Assassinato de uma espécie de líder ditatorial. Ele chamou de pai, mas em tempos de pai meio fora de cena, a gente pode chamar simplesmente disso, do chefe do clã. Dos dominados da horda, que fazem então, assassinam e fazem um contrato na base do ninguém pode gozar completamente, ninguém pode voltar a ser o tirano, e todos se controlam, e por isso mesmo a sociedade se sustenta nesse controle permanente. Desde Freud a questão pode ser essa, já era essa. Até que ponto a gente pode generalizar isso? Isso é para todo ser humano? Para todo ser falante? Ou há outros modos de laço, outras maneiras de fazer, de compor um laço social relativamente estável na cultura? A resposta sempre foi que isso não dava para pensar que tudo seria sempre assim. Não sei se a resposta sempre foi. Alguns talvez tenham pensado de outra maneira, claro, muitos. Mas acho que hoje, talvez dê para dizer de outro modo. A gente pode dizer, ou pensar, que o que Freud descrevia é o que hoje se chama do mundo eurocêntrico, ou do Ocidente. Em outros tempos. Lacan, por exemplo, ele já dizia isso. Quer dizer, o Ocidente é isso que Freud descreve com o totem tabu. Inclusive ele brincava com a palavra Ocidente, usando o termo ocisão, que é um termo jurídico, mas um termo para morte, assassinato às vezes. O Ocidente é fundado num laço social que inclui a morte. Inclusive Lacan opunha o Ocidente ao Oriente, porque lá seria diferente, mas isso é outra discussão. Uma unificação desse tempo especialmente forte. Eu estou vendo aqui que alguém dizendo que está travando. Eu espero que não esteja travando. Vamos lá. Vou perguntar aqui para a Renata. Renata? Bom, pergunto aqui, ela me diz no WhatsApp, que no WhatsApp fica mais fácil de ver. Bom, continuo. Hoje as coisas são mais pesadas. Se desde Freud já havia a morte no centro, hoje a gente diria que estaria num tempo bem mais hard nesse sentido. E para isso eu uso... está travando. Está travando. Será que seria a minha internet? Eu estava bem de internet aqui. Estou bem de internet. Tá bom, vou continuar. Aquiles Mbembe seria talvez o nome. Pode continuar, a Renata dizendo. Aquiles Mbembe é o nome para retomar isso hoje, para dizer em termos bem mais hard, pelo menos o nome que eu escolhi. Achilles Mbembe, talvez seja assim porque ele é um filósofo camaronês, então o francês é a segunda língua dele, talvez, ou a terceira. Com ele a gente diria nos termos dele, a polis eurocêntrica, essa, então, esse laço saúde, eu acho que eu já estava mesmo com isso, mas eu vou, sem saber bem, aos pouquinhos. Necropolítica que eu podia definir assim, todo um mundo de gente de fora e deixada morrer fora, para retomar a definição do Foucault como ele retorna da biopolítica, deixada sistematicamente morrer, caso não sejam ou não possam ser consumidores. A gente podia chamar isso de a necrópole do capital. E não é difícil. Não é difícil a gente saber dessas pessoas. É só, por exemplo, imaginar os barcos de imigrantes no Mediterrâneo deixados morrer, quando cada país sabe que eles vão provavelmente naufragar e nenhum país abre as portas para receber. Tem vários episódios disso nos últimos tempos. Tem até o episódio do barco que ia chegando na Grécia e a guarda costeira vai lá e fura, faz o barco afundar. Então, isso aí já fica mais, altera um pouco o argumento. O argumento é mais, a gente esquece dessas pessoas. E é preciso esquecer que essas pessoas estão sendo tratadas como massa para morrer.
Não vou desenvolver isso mais, porque vou acabar não conseguindo chegar onde eu quero, que é onde a gente tem mais segurança, né? Não é nessa descrição, que é onde mais o que a gente faz no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa marcar que nós estamos nesse espaço e que essa necrópole do capital, até um certo tempo, até um certo ponto, inclusive hoje, na nossa vida mesmo, a gente podia fazer como se não acontecesse. É só a gente ficar no condomínio e esquecer da maré. É só a gente ficar no seu primeiro mundo e esquecer os imigrantes, esquecê-los no Mediterrâneo. Só que nós estamos vivendo um pouco mais do que isso, né? Uma espécie de versão paranoica dessa necrópole, porque há uma recrudescência dos nacionalismos paranoicos quase no mundo todo e muito especialmente no Brasil, na sua forma bastante abominável atual. Os nacionalismos paranoicos transformam essa massa, tomam essa massa indiscriminada, que antigamente chamava de descamisados, ou essa massa deixada à morte, entregue à própria sorte. Eu vou mudar o microfone, porque eu estou vendo que tem um problema no microfone. Pronto, vamos ver se agora vai. Essa massa deixada à morte, ela, na versão paranoica, ela se torna o inimigo. No nosso caso, claríssimo. Não são só os idosos que podem ser deixados morrer, ou mesmo os negros da periferia, mas sim a esquerda, o STF, os traidores, o inimigo da vez, sempre em luta constante contra um inimigo. Então é uma associação entre a paranoia e a necropolítica do capital. Com a pandemia, as coisas ficam diferentes, né? Tudo parece diferente. Tem um abalo nesse sistema. Pode-se sempre ter fé. Pode-se sempre apelar para a paranoia. Pode-se eleger a China como monstro, por exemplo. Isso seria parar na China. É só entrar no Facebook ou no Instagram de quem é dos bolsominions que a gente vê como a paranoia está ali no ar. A rede favorece isso. A China como produtor do vírus. O Trump e também tentou o seu genérico abominável nacional. Mas funciona mal isso. Funciona mal para eles, o que até é uma vantagem. Se o ministro da Educação, que não tem nada de educação, cai, é porque tem alguma coisa que perturba essa paranoia. A gente poderia dizer assim, é muito difícil a gente colocar mais intenções no vírus, né? O vírus não quer nada, o vírus não tem vida. Aliás, se discute se ele tem vida, né? Ele não quer muita coisa. Ele só se reproduz, segundo algumas leis. Então, é uma ameaça que não é completamente aleatório, pode-se viver como completamente aleatório, sabe? Como, por exemplo, um tsunami. E mesmo um tsunami, a gente pode dizer que é um castigo divino. A gente sempre pode encontrar uma versão meio dar sentido para o outro, uma versão assim que eu estou chamando de paranoica. Com o vírus é difícil. É um real desumano, mas relativamente previsível, que disseminado em escala global mudou nossas vidas para sempre. A gente estava mais habituado a esse modo coletivo, alguns modos coletivos de se lidar com as loucuras da vida, com o absurdo da vida. Por exemplo, a religião, a fé no pai, a tradição patriarcal, ou especialmente pela paranoia por aqui. Agora, controle estatístico de população, a ciência ganha um lugar, mesmo aqui. Os terroristas quase estão no poder, mesmo ali eles tiveram que fazer face a isso. Mesmo se o poder atual resolve fazer uma oposição entre saúde e economia, uma oposição paranoica, louca, entre saúde e economia, mesmo aí tem alguma coisa da ciência que reganhou o lugar. Porque a epidemiologia é a ciência do controle das populações. Não é exatamente, então, só o controle do vírus, é o que uma população tem que fazer. E esse é o ponto que eu queria chegar, para ver se eu vou conseguindo chegar onde eu quero, né? Tudo coloca em jogo o corpo. Então, nesse desenho que eu tentei fazer com Bembe, Freud, um pouco Lacan, no final das contas, a gente tem um controle dos corpos, a partir da ciência, pela epidemiologia, como maneira de fazer face
a esse vírus desumano, mas sem desejo, não é uma guerra. Então, como fazer face a isso, imponderável do que pode acontecer? Controle dos lugares, dos espaços, dos corpos. Então, o corpo é um ponto de convergência. Seja na versão paranoica, eu quero eliminar esses corpos, eu quero destruir essa massa de inimigos, de bandidos. Hoje é assim, todo mundo é bandido, né? Qualquer notícia, é um menino que está sendo preso, é bandido. E a gente sabe como as operações não visam só bandidos. Então, ou os corpos dos bandidos, ou os corpos dos imigrantes, ou os corpos daqueles que, seguindo a ciência, se isolam para proteger justamente os outros. E a si mesmo também, claro. Assim que a gente está. Essa era a minha introdução para dizer... vou até tomar um café. Era a minha introdução para dizer como vamos tratar os corpos, como pensar os corpos a partir da nossa experiência. Então, porque o corpo é que está em jogo nessa história. E a gente encontra, aparentemente, esse paradoxo que tem qualquer coisa no trabalho coletivo, ou na visada coletiva, em busca de uma ação política que seja de outro modo, que busque um outro laço que não esse da necrópole, esse envolve certamente a comunidade de corpos, o deslocamento de corpos, como, por exemplo, tantos esperam corpos na rua para mudar o poder, como já foi um o deslocamento dos corpos, ou a ação dos corpos parece contar muito. E nós estamos na situação de trabalho onde aparentemente estamos trabalhando sem corpo. Então esse ponto é que eu acho que eu queria trazer para vocês e para a nossa conversa, o ponto de dificuldade, digamos, mais próxima da nossa prática. Essa dificuldade de conversa, que é essa aqui, né? O meu lado falho, não é dificuldade de conversa, é dificuldade de trabalho. Nós pensamos no seminário clínico, nós pensamos e eu pensei em trazer para cá a partir de digamos, um paradigma, uma ideia que talvez permita a gente acessar esse paradoxo. É o paradoxo que é o próprio da ciência analítica, onde é preciso o corpo, mas ao mesmo tempo é qualquer coisa que está meio fora do corpo, num certo sentido, em que a gente vai buscar acessar. É isso que eu vou tentar explicar. Mas eu pensei que um paradigma, para começar, seria o paradigma da janela. Da janela que eu vou entrar nessa história para tentar definir o que é específico de uma sessão analítica. Por isso o título do que eu falei. O que não se vê da janela, mas eu estou vendo aqui, por exemplo, o som está ótimo, mas o vídeo está travando. Eu não sei, eu estou usando o que eu uso normalmente aqui e geralmente tem funcionado, né? Eu estou aqui na internet, a internet está funcionando. Bom, vamos lá. Alguém aqui, Maria, me escrevendo, não está travando aqui, ainda bem. Bom, tomara que não seja do meu, então. Então, janela. Esse é o título, o que não se vê da janela, mas antes mesmo, o que é, o que eu estou querendo chamar de paradigma da janela. Seria longe. Eu vou citar, por exemplo, um analista francês, Gérard Wageman, um livro chamado O Olho Absoluto, que tenta trazer a história disso. Nós partimos, é verdade que no sentido comum, no senso comum, sem perceber, a gente parte dessa ideia, ou a gente vive nessa ideia, a gente desenha o mundo a partir da ideia de uma janela. O que a gente está fazendo entre a janela e a janela da consciência. A consciência é uma janela. A gente olha para o mundo recortando. A própria estrutura do eu funcionaria nesse modo janela. Não uma janela para proteger do mundo, não, barreira, mas como recorte. E se pode fazer a história disso e dizer que surgiu numa época da humanidade com a própria noção de quadro. E a perspectiva se organizou com relação ao quadro. Mas, de fato, é a ideia de que quando a gente enquadra, a gente enxerga melhor, a gente vê o mundo. É isso que a gente assume, talvez sem perceber. Mas Lacan, por exemplo, trabalha isso muito, que é para a gente suportar o excesso de estímulos do real,
para sair do Hilflosigkeit freudiano, do sem recursos, que é a criança com excesso de estímulo, óculos, como transmissão de uma maneira de ver. Não é para ver melhor, talvez, mas para ver melhor porque se vê menos. A cultura, ou o simbólico, é um pouco isso. É um enquadre, que mais vai nos permitir ver coisas, colocar algumas sob foco, outras se perdem fora da cena. Então, a janela é o modelo concreto no mundo para a gente apreender alguma coisa da nossa própria realidade psíquica, que se instituiria assim. E não é à toa que a gente importa tanto para a gente o setting, o holding. A gente fala em contorno, dar contorno para alguns que se perderam, estão justamente nesse excesso, perderam a função de filtro da consciência. A gente diz também que a estruturação da fantasia e da realidade psíquica está esgarçada. Então a gente se preocupa com isso, com o que vai estabilizar o que está dentro e está fora. E aqui na minha metáfora, com o que se vê e com o que não se vê. É preciso não ver um pouco. Uma frase do Guimarães Rosa que é ótima: o pior cego é aquele que quer ver. É exatamente nesse jogo. É preciso um pouco de cegueira. Isso, tá? Nesse ponto de vista, se a gente assume esse paradigma, essa ideia de que a gente precisa de uma diferença que a gente vê, é ótimo, nos ajuda muito, e a gente teria a ideia de que o psicanalista, o que ele quer é ver o que não se vê da janela. Se a consciência é uma janela, o inconsciente é o que justamente está escondido e que nessa máquina de leitura do mundo fica de fora. Então é isso que nos interessa. É verdade, mas é metade verdade. Porque não é exatamente qualquer coisa que a gente quer ver do lado de fora ou do lado de dentro. Qualquer coisa que está exterior a essa montagem do mundo. Não, a gente quer ver coisas específicas. O exemplo que me ocorreu, que eu já usei, se vocês pensarem bem, essa ideia de ver coisas que estão fora da cena, em geral, se vocês pensarem bem, isso nem sempre tem o efeito de uma surpresa que o material inconsciente traz. Por exemplo, as lives, em geral, dos famosos hoje, que mostram a casa deles. Eu não sai da minha cabeça a Ivete Sangalo, talvez seja porque é a única que eu vi um fragmento, mas ela está lá, de pijama, marido, filha, e a gente vai vendo a casa. É como se esse foco, a câmera que faz foco, ela se deslocasse um pouco para o lado, e agora eu estou vendo o que estava escondido. E vocês veem que não tem efeito nenhum de surpresa, ao contrário, de reconforto, de pacificação. Quer dizer, não tem essa força de reconfiguração. Não exatamente apenas pelos segredos, ou pelo que é privado. Ainda mais assim, editado, né? Eu contraponho para vocês, por exemplo, não sei quem viu, mas as que não são live, mas as imagens ou as cenas da Paula Lavigne gravando o Caetano. E ela querendo que ele faça uma live. Então, contraponha um pouco isso. Contraponha, por exemplo, a live do Gilberto Gil ontem. Que coisa linda. Tem momentos em que a gente percebe que tem alguma coisa que essa que inesperada apareceu. Mas quando é para ver a filha dele na janela, Preta Gil entrando, eles cantando, é muito mais a gente se sentir bem dentro de uma comunidade que a gente conhece, justamente sem estranheza. Já quando a Paula Lavigne grava o Caetano, para mim, pelo menos, foi muito estranho ver o Caetano naquela situação um pouco mais, não sei, largada e também sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, como se esse não fosse o meu Caetano, o Caetano que eu costumo ver da janela, quando eu vou procurar o Caetano. Ali apareceu alguma coisa. Então, não sei, intuitivamente eu queria dizer para vocês que toda essa história é que se a gente vai tomar o paradigma da janela como paradigma da consciência, o que o psicanalista faz não é querer ver o que não está na janela, é querer ver o que não está na janela e que é estranho. E que não é só deslocar a câmera. É preciso produzir um pouco dessa estranheza sério, que é o estranho que vai dar. E não querer, não só, sem dúvida, a gente precisa do contorno, a gente precisa desse holding, mas a gente precisa poder o encontro pessoal produz esse sentimento de eu tenho alguém, tem acolhimento, tem empatia.
Mas para que nesse espaço entre alguma coisa que não estava podendo entrar no dia a dia da consciência, do recalque. Então, é nesse sentido. Nesse sentido, acho que eu diria assim, que a questão da análise online é se ela é capaz de trazer essa estranheza. O material inconsciente como estranho. Claro que a gente, bom, sobre análise online, então estou entrando nesse tema, sobre o que é análise usando tecnologias de presença à distância, a gente pode chamar assim, né? Tecnologias que tentam trazer a presença sem o corpo concreto. Trazem, por exemplo, a imagem do corpo, como eu estou aqui, ou trazem o som, a fala, a voz, a entonação. Então, como seria a análise aí? Eu teria como hipótese para a nossa discussão isso. A questão da nossa discussão é como fazer para que seja possível, nesse encontro, por exemplo, pela câmera, essa estranheza se apresente. Como a gente pode fazer o analisante encontrar o seu Caetano da Paula Lavigne, e não o Caetano da gente. É claro que a gente pode ver e encontrar isso de várias maneiras, mas seria isso. A sessão analítica, mas a gente tem que assumir então que a sessão analítica é o lugar de um encontro com o estranho em nós. Não é o lugar do encontro com coisas que eu não sabia de mim. O que eu já sabia, mas esqueci. São as coisas que eu sabia, mas esqueci, que, por exemplo, podem estar no sótão, no porão, mas aquelas que eu falo, o que é isso? Isso está em mim, mas não sou eu. Algo assim. Esse tipo de objeto é que leva à reconfiguração do eu, da realidade, da janela. Porque são objetos estranhos. Nesses tempos, agora, a gente talvez tenha mais estranheza do lado do analista. Por exemplo, me lembro sempre de uma colega me contando, ela estava conduzindo uma sessão assim em vídeo, com o analisante, e a analisante estava falando da mãe, e de repente aparece a mãe na cena falando, olha só, estava passando no corredor, ouvi ela falar, e não é nada disso, é outra coisa, que eu não faço isso com ela não. Então, tá bom, apareceu a mãe dela. Para ela, a pessoa que estava lá em análise, isso não é muito estranho, ela já deve conhecer uma mãe que invasiu assim. Para o analista que foi completamente estranho, porque o enquadre da sessão para ele, talvez sem saber, ele já imaginava que, olha, é só o que tem aqui, eu e você, não vai entrar uma pessoa de fora não. Mas para o analista ser estranho, tudo bem, serve para ele se pensar, interpretar. Por exemplo, talvez hoje eu tenha feito isso. É preciso chegar para a pessoa e falar, vem cá, você está num ambiente mais ou menos de intimidade? Você tem certeza que não vai entrar qualquer um? Ou pior ainda, você tem impressão que quando você fala estão ouvindo do outro lado da porta? Tudo isso vai fazer com que esse efeito de janela se perca. E aí a gente não tenha muito como trazer o estranho, porque se tudo é estranho, se tudo é possível, como trazer estranheza? Que é a maior dificuldade hoje. Não acho que seja a análise online. A dificuldade é que tudo está tão estranho, está tudo tão incerto, tanto na angústia, que essa diferença entre consciente e inconsciente, ou entre o que é enquadrado e o que está fora do enquadre, se perde. Então, a sessão analítica precisa desse encontro pessoal para enquadrar um pouco a relação interpessoal, para enquadrar a realidade psíquica, para que aí a gente traga o que não é da realidade psíquica, o que é essa estranheza. Talvez esse exemplo da mãe. Então, por exemplo, tem um colega meu argentino que contou essa também, que ele falava para os analisantes para ir para o play. Aí ele estava na sessão com o analisante, a sessão desceu, foi para o play do prédio, e aí ele fala, eu estou aqui no play, mas já tem mais 2 também fazendo análise aqui no play. Então, essas coisas é que a gente está encontrando hoje. Gente, eu estou conseguindo mais ou menos falar e ler. Então, por favor, fique à vontade para interromper, ou seria ótimo se alguém fizer algum comentário, mais ou menos curto, né? Porque senão me perco aqui. Mas, bom, talvez tenha uma experiência dessa, quer dizer, todos devem estar tendo experiência desse tipo, né? O que é você perder um pouco as suas balizas habituais. A baliza habitual é justamente o encontro dos corpos. Eu e ele, ou eu e ela, ou eu e o analisante, nos encontramos, isso tudo já é um enquadro. Tem qualquer coisa na minha presença, no meu jeito de falar, no meu consultório e vice-versa.
A pessoa chega, e a princípio o enquadro está dado por essa regularidade, esse encontro com o meu próprio corpo. Vamos reduzir a isso. Porque também tem isso. Tem analisantes que dizem, só de chegar no consultório eu já entrava no clima. Só de ficar na sala de espera eu entrava no clima. Agora eu estou em casa, é muito difícil. Então realmente você tem que produzir o clima. Produzir esse encontro, digamos, onde ele enquadre, contorno. Mas não para ficar nisso, né? Quer dizer, verdade que em muitos casos ficar nisso é muito importante. Vamos trabalhar só para estabilizar as coisas. Mas, a princípio, o que vai fazer revolução, se a gente quer revolução, é justamente o que desestabiliza isso. Só que é uma dialética. Se não tem nada estabilizado, eu não consigo. Essa é a ideia que eu estou querendo trazer. Quer ver outro exemplo? Uma amiga minha, Marina, contou. Quando você está falando com delay, aí é uma sessão que ficou pela voz, se preferiu diminuir esse enquadro visual e, de repente, você está falando, você está ouvindo, aliás, quando está aquela hora de intervir para fazer aquela interpretação, você lança uma ideia e aí só que a sua ideia só chega lá para o analisante depois que ele já continua a falar. Aí ele fala o que foi e no final a gente perdeu justamente esse ponto da estranheza que essa interpretação ia trazer. Acho que é isso, tá? Para começar, não vou ter muito mais a dizer, que eu não queria ocupar o tempo todo. Irei reservar um tempo para a gente, pelo menos, virem as questões, né? Mas essa ideia de que, para a gente discutir o que é uma análise online, a gente tem que também pensar o definir uma sessão. Se aí eu entro nessas questões atuais, mas, a princípio, uma sessão analítica é um espaço de estranheza. É um espaço de encontro com a estranheza consigo mesmo. É o que faz com que uma análise não seja um lugar fofo. Ele pode ser. Tem todo um lado de acolhimento necessário para estabilizar as coisas. Mas a ideia é que se vai encontrar com o material inconsciente esses objetos estranhos que nos habitam sem que façam parte de nós e ao mesmo tempo que a gente não possa descartar. Esses é que interessam. Porque esses têm um poder de desrealização grande e forçam a reconfiguração do eu. Mas essa desrealização vai ser feita na sessão e no encontro dos corpos a partir do encontro do analista e do analisante. Assim, a sessão analítica. A questão da análise online me parece ser essa. Como produzir essa ideia online. Eu não sou daqueles que diriam, não é possível, não existe, tirou o corpo, acabou a análise. É claro que isso a gente pode pelo menos dizer que fica tudo mais difícil, porque esse enquadre natural se perde. Mas eu não diria que é impossível. Ao mesmo tempo, ninguém tem certeza. Também não vou para o outro lado. Essa ideia, essa euforia do remoto, a euforia do online, agora a gente vai mudar de vida porque vamos poder trabalhar em casa, como se o deslocamento não valesse nada, como se não existisse mais. E, de uma certa maneira, o Achilles Mbembe também fala, essa ideia de que vamos transcender os próprios corpos é própria do capitalismo, é própria dos nossos tempos, essa ideia que vamos virar anjos, e é justamente o retorno que nos traz essa pandemia de mostrar que não. Onde estarão os corpos e como eles estarão faz toda a diferença. Então eu volto para aquele paradoxo de antes, né? Como para tratar desse paradoxo, usando essa ideia da estranheza e da janela, eu diria, que tal a gente fazer a diferença entre o corpo e a presença? Nem sempre a nossa presença precisa ser a partir do nosso corpo, no sentido do corpo concreto. E que tipo de presença a gente está falando? Então eu vou fazer a diferença entre corpo e presença, propor, e também dois tipos de presença. Uma presença é essa, a presença do acolhimento. E também muito esquematicamente, eu vou propor a vocês só para a gente pegar isso intuitivamente, porque na vida real tudo se mistura, né? Mas digamos que a presença imaginária, o visual, é a presença do contorno, a presença da estabilidade. Eu me olho no espelho de manhã e digo, eu sou eu. Eu olho meu analista, ele está mais ou menos o que ele é. Essa presença é a presença, que eu chamaria de imaginária, é a presença que estabiliza, a presença que acalma, a presença que dá enquadre. Essa é a presença que faz a realidade estar. A presença da janela.
Porque é claro, né? Quando eu vejo alguém, eu não estou vendo ali todo, eu estou vendo só aquilo que eu estou acostumado a ver, é isso mesmo que eu quero. Então, a janela, o efeito janela se dá pela presença imaginária do analista. Imaginário, lembrando que para Lacan, imaginário não é imaginação, não é coisa vaga. Imaginário é isso, o que eu vejo concretamente. Por exemplo, o currículo é imaginário. Tudo que eu sei do meu analista, ou eu sei do meu amigo, ou sei do meu amor, tudo que eu sei posso dizer que são características queridas ou conhecidas, é essa listagem que eu estou chamando da presença como é a presença que conforta. É a presença do acolhimento, que a gente diria, ou da empatia. A empatia não é você encontrar coisas absurdas, assustadoras do outro. A empatia é você poder fazer com aquilo que você vê e poder ser parecido, semelhante. Agora a gente tem que falar da outra presença, foi essa, que é a presença do estranho, que eu tentei trazer com a ideia da estranheza, que é uma noção muito freudiana. O exemplo maior do Freud, conhecido, é ele está andando no vagão do trem, ele vai andando e na vidraça de uma porta lá, ele vai vendo um senhor antipático chegando perto dele. Quando ele vai cruzar com o senhor antipático, ele vê que é ele mesmo. A estranheza toda dessa cena e essa antipatia que ele encontra nele mesmo. Isso é o que eu quero dizer, objetos estranhos que a gente vai encontrar numa sessão. Ele não ia ver essa antipatia se ele só olhasse para a presença dele, do espelho, e dissesse, ah, sou eu, desde o começo. Ele viu de outro modo. Ele olhou para ele como Caetano da Paula Lavigne. E nisso ele encontra alguma coisa. Isso que eu acho que é o forte de uma sessão. Que não deixa ela ser fofa e também não precisa ser assim em todas as sessões, né? Mas que isso aconteça de vez em quando. Então, como produzir, como estar nesse modo de presença sem contar com o encontro dos corpos? Uma das coisas que eu faço é isso. Primeiro, o modo de presença. Primeiro, conquistar uma espécie de espaço. A gente agora vê a casa dos outros, né? Então eu vou lá, olho também, quero saber. E, sei lá, falo da minha também. Ó, vocês estão vendo os quadros ali. Tá? Isso tudo cria, talvez, lembrando que o que importa é outro. Então a gente poderia esquematicamente dizer que tem uma presença que é pela imagem e uma outra presença. E essa aparece muito, essa que é estranha, ela vai se materializar muito na voz. Por isso aqui, em situações, em analisantes, sei lá, já conhecidos e que a coisa... Eu faço assim, tenho feito assim, em que a coisa está mais ou menos estável, a gente se conhece. Vamos para a sessão só áudio. Agora, começar uma análise, e também isso é uma questão para agora, né? Talvez as presenciais voltem a ser assim, mas tem alguma coisa no online que fica, que é o áudio, com a ideia de uma presença estranha. No áudio, tudo é mais estranho. Só no áudio, quando você apaga o visual. Que, aliás, é apenas uma reprodução do que Freud inventou com o divã, né? No divã você apaga o visual. A pessoa fica vendo lá, sei lá, a janela ou os livros. Até tinha uma época, analistas mais ortodoxos dizendo que o consultório tem que ser branco ou cinza, para a pessoa não ver nada. Sim, porque se ela vê os livros que eu leio, ela já começa a ficar na base dessa presença do imaginário e a gente perde a possibilidade da estranheza. Então, colocar no divã é um pouco convocar a uma relação com a presença do analista, que é a presença vocal, a presença sonora. Em geral, na presença sonora as coisas são mais estranhas. Em geral. Já tem horror de ver a coisa horrorosa, mas também tem uma voz, sempre aquela voz que chama, aquele barulho que acontece embaixo na casa mal assombrada e que a gente não sabe o que ela é melhor ficar quieta, mas é porque aquela coisa não deixa você, aquela presença vocal, ela te estranha, te perturba, te leva a mexer. Então, muito esquematicamente, a gente podia dizer, talvez sim, talvez a presença nesses tempos, ela possa vir, essa presença estranha, mais do lado do áudio e menos do lado do visual. Eu, pelo menos, tenho experimentado um pouco isso, entre áudio e visual, e quase sempre apostando no áudio. É quando coisas acontecem desse tipo, barulhos estranhos, sons estranhos. Mas lembre que eu estou dizendo isso tudo, quer dizer, a ideia não é só que a gente tenha implementar uma estranheza, não é isso? É que se a presença do analista ela aqui nessa estranheza, isso vai convocar os objetos estranhos do inconsciente. A gente está chegando no tema da transferência, que é difícil, mas se a transferência entre dois amigos,
amigos tipicamente gênero masculino que saem para jogar futebol toda semana, não tem surpresa. Eles vão justamente para não encontrar surpresa. Quando você está nessa presença do amigo, ou na presença do espelho, do imaginário, não tem presença. No sentido da surpresa. Então, essa presença que a gente vai buscar favorecer numa sessão, num encontro analítico, é ela que convoca os objetos também estranhos, que estão no inconsciente do analisante. Não é assim mágica, mas a transferência como espaço de encontro com alguém que é muito íntimo e muito desconhecido, o analista. Esse que faz tanta gente reclamar do analista como frio, morto, Freud fumando seu charuto, mas não é essa a ideia. É que realmente tem... Agora, tem uma verdade. O analista pode ser quente, pode ser amigo, inclusive o Paul Rosen, por exemplo, já demonstrou várias vezes que o Freud não era nada frio, aquilo era um jeito de tirar foto da época. Mas tem uma verdade, que é o analista, ele busca alguma coisa estranha em você, e até por buscar isso, ele também fica estranho. A presença da voz dele, por exemplo, sem o visual, quando a gente coloca no divã de costas. Mas mesmo quando é a sessão de frente, ele está querendo alguma coisa, que ele sabe que virá, porque ele experimentou na análise dele, que essas coisas estranhas que vêm valem a pena. E isso faz com que seja um encontro um pouco estranho já. E isso faz com que, quando ele pergunta, me fale da sua infância, em vez de você falar tudo que você já sabe, você fala um pouco aquilo que você não sabia que sabia. Essa é um pouco a ideia, como a transferência é necessária para a produção da interpretação do material. E nesses casos a gente tem que falar disso. Eu estou vendo aqui que já são 42, então eu vou concluir. Esses elementos híbridos, que eu estou chamando para descrever, eu tinha anotado assim, essas coisas que vêm do inconsciente como colagens, fragmentos. O que Lacan trabalhou muito com o tema do resto, dejetos da realidade psíquica, que vão ser descartados e que a gente não consegue jogar fora. Esses é que a gente se interessa. Ao mesmo tempo, a gente diz que não pode haver análise. Tem gente dizendo que não pode haver análise online para valer, mas a gente vê análise acontecendo. Eu acho que a gente não tem que apostar em nenhum nem outro. Como é que fica o desejo do analista no ambiente virtual? Ah, é isso aí. Ué, eu diria em cima do que eu estou dizendo. Jorge falou. O desejo do analista é o nome lacaniano para esse desejo de estranheza. Eu diria assim. O desejo do analista, por exemplo, é isso que eu tentei marcar com a presença vocal do analista. O desejo do analista não é que ele queira alguma coisa específica, isso em termos de Lacan seria demanda. É a presença dele querendo isso que ele já encontrou na análise dele, mas que agora ele quer encontrar aqui, que são esses objetos estranhos. Então, nesse sentido, é isso. Em termos de lacanês, quem move uma análise, quem produz a surpresa é o desejo do analista, desde que o desejo do analista a gente entenda dessa forma. Não é um analista que deseja o melhor, ou não é um analista que deseja o pior. Tem analista, não é a frieza do analista, o desejo do analista, é o desejo de trabalhar com essas coisas. E propor, a partir dessas coisas, uma revolução pessoal, que Lacan chamou de subversão. Né? Uma subversão da realidade psíquica. Uma reconfiguração da sua janela. O virtual é uma ferramenta que está se mostrando viável em sua estranheza. Eu acho que sim, né? Acho que a Maria Corrêa está dizendo isso. Parece que sim, é uma ferramenta entre outros. Na prática, realmente, as coisas vão mudar. A gente vai... Eu acho que eu, pelo menos, vou acolher mais o online do que acolhia antes, porque eu vi que existem coisas que acontecem. Não quer dizer, me parece que é quase impossível prescindir dos corpos. Mas a gente pode pensar também o quanto numa cidade como essa, em que a gente tem uma espécie de, sei lá, acho que foi o Marcos Faltini que falou que a gente vive num condado da Zona Sul, o quanto a gente pode talvez contar com o online para atravessar a cidade sem atravessar como totalmente. Uma cidade partida, por que não alguém que, por exemplo, mora na Penha, aqui do lado, e que não vem para a Zona Sul. Talvez a gente possa ir para lá uma vez de vez em quando, ou essas pessoas virem para cá. Talvez haja um pouco mais de mobilidade, mas é uma versão bem otimista, né?
acho que a partir da presença que causa estranheza, da presença que subverte, do encontro, porque não é só o analista, do encontro em nós mesmos, dessa presença subversiva, do material em nós mesmos. Então, apostar nessa subversão de coisas estranhas, que proposta a gente teria para o mundo, para essa nossa cidade? Uma é essa mesmo, já falei, por exemplo, que haja análise, que a análise sobreviva a nós, como diz o Freud, para que ela continue provocando essa estranheza. Isso é muito lateral. Isso não é comum. Eu quero continuar esse meu raciocínio para concluir, mas eu estou vendo aqui uma questão. Jorge, você recebe novos analisantes? Recebeu, acho, entrevistas preliminares nesse formato? Olha, aconteceu agora, nesse tempo. Mas eu não tenho isso como ideia, não. A minha ideia, eu acho que é muito difícil você começar a fazer esse trabalho de buscar a subversão sem ter já estabilizado, ou sem pensar que é possível estabilizar esse encontro. E eu acho que isso é preciso o corpo a corpo. Mas, eu diria de outra maneira, eu não contemplo a ideia de uma análise que não tem encontro presencial. Que não tenha, nem no começo, nem no meio, nem no fim. Mas que haja um jogo entre presencial e online, acho que é cada vez mais possível. Eu lembro da história também, num congresso, isso, um colega do meu lado, lá na Colômbia, falando, ela recebeu um sujeito de outro país, que escreveu para ela, eu quero fazer análise online, eu estou aqui nesse país, eu quero que seja alguém distante, deu as razões dele, e ela começou a atender, ele pagava um cartão de crédito, e ela nem sabia nada. E aos poucos o tempo foi passando e ele foi surtando. Um esquizofrênico entrou em surto e ela não sabia o telefone dele, não conhecia o vizinho dele, nada, se desesperou nessa relação, porque ela não tinha acesso ao corpo dele. A gente pode dizer, talvez se ela tivesse feito todo um trabalho em volta de, sei lá, de acesso à vida e à vizinhança dele, talvez tivesse sido possível. Tudo isso a gente vai ter que pensar. Mas eu não me arrisco a entrar nessa, porque agora nós podemos ser seres sem corpo. Tem sido viável. Tenho recebido novos analisantes nesse formato. Mas só para chegar na minha ideia de proposta. Bom, a proposta é essa, que haja análise. E que nisso a gente esteja preservando, nessa civilização que só quer pão, pão, queijo, queijo, ou então mata, a gente esteja preservando a ideia de que as coisas podem não ser o que elas são. Estranheza. Estranheza na civilização. Porque a estranheza, essa força da estranheza como subversão, ela precisa de toda uma série de condições, como a gente viu. Se você só funciona na base do ou é amigo ou é inimigo, já era estranheza. Então não há estranheza na paranoia. Então é todo um problema no governo paranoico que a gente tem. Mas talvez tentando um pouco mais, eu pensei nisso para o seminário clínico, para o seminário na escola brasileira, talvez a gente pudesse dizer assim, a gente pode também escolher uma realidade. Uma realidade, sabe, a gente tem uma proposta de qual é a realidade que a gente quer. São muitas realidades e a gente viu que o nosso trabalho é desrealizar um pouco a realidade de cada um. Então fica difícil a gente ter uma proposta concreta. Por isso que, sabe, os analistas se enrolam, eu me enrolo, todos nos enrolamos na hora de tomar posição pública. É claro que a gente tem que tomar posição, mas a gente acaba tomando como cidadão. Sabe, quando a gente coloca o pela democracia, a gente está sendo cidadão. O juiz pela democracia é o juiz que ao mesmo tempo quer a democracia. E o analista pela democracia. Em que sentido ele quer a democracia? Então, falta uma proposta um pouco mais concreta de qual é a realidade. Não é uma utopia, mas qual é a realidade que a gente tem a propor. E que tal dizer assim, qual é esse comum que possa nos apoiar? Um nós que nos reúna? Para mim seria uma coisa assim, que onde quer que a gente viva, que a nossa comunidade, que o nosso laço social da nossa cidade, do nosso país, seja possível que o humano possa ser tomado como podendo ser outra coisa do que ele é. Que uma identidade possa ser outra também, e não só aquela. Que eu não tenha que me fixar numa identidade, o que também vai contra um pouco os identitarismos americanos, né? Mas propor que uma realidade não seja paranoica da fixação do amigo e do inimigo, mas também não tanto de uma identidade rígida. E que a gente possa se estranhar. Uma realidade, então, em que as coisas possam ser outras do que elas são. Não é buscar uma realidade alternativa, onde vamos para outro lugar. Não, isso é sempre um pouco utópico. Mas que as coisas, na distopia em que a gente vive hoje, poderem ainda ser outra coisa. Então, na contramão, talvez, do identitarismo
ao modo americano pelo menos, e da paranoia, sustentar a todo instante na nossa clínica e nas nossas intervenções na cidade, que um pobre possa ser outra coisa que não pobre, um negro outra coisa que não negro, uma mulher, mesmo aceitando e assumindo que as particularidades são fundamentais num mundo desigual como esse, e que às vezes apenas como negro, ou apenas como mulher, apenas se reconhecendo como trans, é que alguém pode sobreviver, porque vai ter uma estratégia de luta e sobrevivência como coletivo. Mas que mesmo nesse lugar sempre se possa estranhar alguma coisa que se é. Isso que eu imagino, talvez fosse uma proposta, né? Da sessão analítica em spray pelo mundo, se for possível. A estranheza, o estrangeiro, estou lendo, a estranheza e o estrangeiro como alteridade e não o inimigo. É isso aí. Só que o estrangeiro já dá muita corpo para a coisa. O estrangeiro é quem mora do outro lado da fronteira. O estranho, sim. Né? A ideia apresenta. Isso aí é só um jogo de palavras para mostrar o que eu quero dizer. Né? O estranho não é o estrangeiro. O alien, o alienígena, não é de outro país. É como se foi, agora, por exemplo, a tradução da autêntica, a cargo do Gilson Iannini, propõe para o estranho freudiano o termo o infamiliar, que é uma tradução que já existia, mas agora está sendo publicado com esse nome. O infamiliar diz muito, que é um Heimlich do Freud, né? É isso. Ele é e não é. Eu reconheço e não reconheço. Porque se eu disser que ele não tem nada a ver comigo, ele é um estrangeiro, e aí é fácil fazer dele um inimigo. E tem alguma coisa, mas eu não sei dizer bem aqui. Agora, a proposta é que, quando eu vir um estrangeiro, eu possa assumir que tem alguma coisa nele que eu não. Porque também a proposta é somos todos irmãos, todos temos a mesma coisa, essa caiu. Que era muito bom, quando a gente tinha o mundo dos direitos humanos como um universal. O humano é de todos os humanos. Direito à vida, direito à saúde, é de todos os humanos. Muito tristemente, não é mais no nosso mundo. Os direitos humanos hoje, por exemplo, é o nome de um grupo. Para uma certa população, direitos humanos são pessoas, que inclusive merecem morrer. No tempo que os direitos humanos tinham uma legitimidade de universalidade, isso não aconteceria. A dona Lita também é presente, não? Eu acho que é isso que eu queria dizer. Se a gente consegue presentificar alguma estranheza, isso vai favorecer o trabalho do inconsciente. Se a gente desmonta a estranheza, assim, sei lá, muitas coisas, né? Que a gente faz quando a gente está na base do preciso se entender com o outro. Se a gente fica só nesse plano, é difícil que nesse encontro apareça a estranheza. Então, por exemplo, a minha ideia prática é essa. Pela voz aparece muito mais essa estranheza. Os elementos sonoros, mas varia. A voz também serve para você fazer comunhão. Um caso que eu contei foi de Bom, já são 10h53, eu acho que eu tenho que encerrar, né? Alguém me responde, deixa eu ver, Renata. A gente encerra 10h53, faltam 5 minutos aí. Bom, então acho que é para despedidas. Só ia contar que alguém estava no Fora Bolsonaro, gritando Fora Bolsonaro, de repente estranhou o vizinho porque ele gritava muito violentamente. Você vê que às vezes a estranheza aparece dentro da comunhão. É só um tom de voz, ela falou, não, isso está muito estranho. E a partir daí uma sequência de pensamentos vem, em associação livre, a partir da estranheza do vizinho, e nisso é que vem a estranheza de material para a sessão. Né? Bom, eu vou voltar para a gente, eu espero poder estar com vocês presencialmente no próxima jornada, se houver, quando houver, porque também tem isso, a gente não sabe quando a gente vai encontrar de novo essa alegria que dá a junção de corpos juntos e que dão esse sentimento de fazer parte de alguma coisa. Então, a internet encerra por você. Muito obrigado. Então, eu acho que eu vou desligar, né? E agradeço muito. Olha, eu estou vendo aqui, ótimo encontro. Obrigado, gente. Obrigado. Eu achei estranho, mas gostei. Agora eu vou gravar, que são minhas recomendações para deixar gravado para a gente poder ver, né? Mas quem sabe um dia vamos estar juntos assim, nesse momento de encontro mais
do enquadre coletivo que permita que a gente possa sustentar essa luta ou essa busca da realidade como uma coisa que seja outra e que não, mas na própria realidade, não é alternativa, na nossa realidade que a estranheza possa aparecer. Obrigado, gente. E agora como é que desliga? Pode desligar. Ah, eu não desligo? Eu tenho que esperar, exatamente. É isso, Renato? Eu espero desligar, porque senão... então nós temos 5 minutos. Causou e provocou. Desafiador e complexo. Esse complexo é que eu acho horrível. Mas eu não sei. Eu diria que esse complexo, você tem que encerrar antes da internet para poder gravar. Então tá. Então tem que encerrar. Eu diria que o complexo é porque a vida é complicada. Essa nossa posição é a posição de alguma coisa complicada. Complicada no sentido que é contra-intuitivo. E não complicada porque tem que raciocinar demais, né? Aqui a tela, tem o ao vivo. Eu clico no ao vivo. Estou com medo de fazer alguma coisa aqui e fazendo essa coisa eu perder a gravação. Renata está escrevendo. Você tem que encerrar na internet, muito bom. Isso. A Elizabeth trazendo o conceito de matriz ativa do André Green. Vou deixar aqui no registro. Vou clicar no mesmo botão que você ligou, mas ele não aparece. Bom, aqui está encerrar, claro. Gente, agora eu achei. Tá bom? Então tá. Um abraço para vocês.